Tá bom. Então vamos lá para o 8º mandamento da lei de Deus. Fizemos esse ontem já, do falso testemunho? É que eu fiz o 8º hoje com as crianças, então já confundiu aqui. Do 8º mandamento da lei de Deus. Que nos proíbe o 8º mandamento da lei de Deus? Não levantar falso testemunho. O 8º mandamento, não levantar falso testemunho, proíbe-nos atestar falsidade em juízo. Proíbe também a detração ou murmuração, a calúnia, a adulação, o juízo e a suspeita temerários e toda espécie de mentiras. Imagina que tem gente que vai no tribunal para mentir, e como tem, né? Gente que vai no tribunal e mente para enganar ou tentar enganar o juiz aos montes, tá? Pode tentar enganar o juiz aqui na terra e pode até conseguir. Pode até enganar, mas quando chega nas mãos do Supremo Juiz, que é nosso Senhor Jesus Cristo, aí já era, porque o Senhor conhece o coração. Então engana aqui, tá, conseguiu enganar? Mas o Senhor você não engana. É grande o pecado das pessoas que fazem isso, que vão lá para enganar. Justamente mentira é um pecado gravíssimo. O Senhor não nos deu o dom da fala, não nos deu inteligência para que a gente fique enganando os outros, porque essas pessoas ficam enganando os outros usando o jeito de falar, né? O dom da fala justamente para enganação. Que é a detração ou murmuração. Detração ou murmuração é um pecado que consiste em manifestar sem justo motivo os pecados ou defeitos alheios. Sem justo motivo. Então é ficar aí espalhando os defeitos dos outros aí, para os pecados, os defeitos para todo mundo, sem motivo justo. Você imagina então aquele padre, a gente conheceu pelo menos um assim. Você imagina então aquele padre que você confessa com ele agora, sexta-feira, e no domingo ele começa, na hora que você está na missa, a falar para todo mundo da sua confissão. Tá bom, ele não fala o seu nome, mas olha direto para você. Não precisou mais nada, né? A pessoa só falta sumir, né? Abrir um buraco no chão e sair no Japão, né? De vergonha, né? Então não é assim que a coisa funciona. Dá inclusive detalhes da confissão. Olha, gente, a gente está pecando aí contra o 5º mandamento, contra o 8º, 9º mandamento. Olha, cuidado com isso. É uma coisa geral, genérica. Mas começar a dar detalhes do pecado, quem conhece a pessoa ali mais próximo, de repente daí a gente fica, é a dona Maricotinha, certeza que é essa, né? A dona Maricotinha, viu? Desse jeito. É onde tem gente, e não é um padre só que faz isso, são vários. É aonde tem gente que se afasta da igreja, porque passa vergonha tão terrivelmente, e o padre nem ao menos pode revelar segredo de confissão. Ah, mas não falou o nome da pessoa, gente, mas falou o pecado da pessoa com riqueza de detalhes. E aí, comunidades católicas são pequenas, né? Nem tudo é catedral, né? Muitas comunidades são pequenininhas, todo mundo conhece todo mundo, e aí? Que é calúnia. Calúnia é um pecado que consiste em atribuir maliciosamente ao próximo culpas e defeitos que ele não tem. Então, assim, calúnia é você falar o que a pessoa não fez e o que ela não é. Você está caluniando a pessoa, manchando a reputação da pessoa. É pecado terrivelmente mortal. É o que fazem comigo e, claro, muito modestamente, né? E com o Papa Bento XVI. Com uma modéstia na comparação, porque o Papa Bento XVI é em nível global, né? É realmente nível assim internacional. Agora, com o professor Emílio é só em nível nacional por enquanto. Se é que não está internacional em algum lugar, eu não estou sabendo, hein, Maria Sofia? Mas até onde eu sei, a Maria Sofia não. A Maria Sofia ela já é caluniada internacionalmente também. É assim, né? Tem que querer fazer mais, né? É o caso sério, né? Ela é caluniada também em italiano e em espanhol. Eu até onde eu sei, por enquanto, só em português, só no Brasil. Vai fazer vídeo espanhol e italiano, viu o que aconteceu? É isso. Então, gente, vai falar a verdade, o povo cai em cima matando. Essa turma da falsa igreja é terrível. Eles temem a verdade, porque é a luz jogada em cima das baratas, mostrando que o erro está ali. Então, isso tudo é pecado mortal. Ô, professor, mas o senhor fala aí mal do Jorge Mário Bergoglio, o senhor não está em pecado mortal? Não, não estou em pecado mortal, porque falar mal é falar mentira. Pode procurar no dicionário. Falar mal é quando você fala mentira da pessoa, você inventa calúnia, você difama a pessoa, você está ali falando contra pessoas mentiras. Agora, falar a verdade é obrigação, especialmente na Santa Igreja, onde nós temos São Francisco de Sales, que diz que é obrigação da gente avisar, eis o lobo, com voz alta, quando vê que o lobo está no meio do rebanho.
para o bem do próprio rebanho. É nossa obrigação fazer isso, mas espera aí, dá licença. Não tinha um clero na Santa Igreja antes? Não tinha um clero? Cadê essa gente? Eles apostataram, agora são cismáticos, hereges, estão fora da igreja, excomungados. Não era para os padres estarem falando? Não era para os bispos, para os cardeais estarem falando? Começando deles, dos cardeais, não era para eles estarem denunciando? Mas isso tem 10 anos, essa conversa já quase. Agora, dia 11 de fevereiro de 2023, vai fazer 10 anos que o Papa Bento XVI anunciou a sua renúncia. Anunciou a renúncia forçada, que não valeu absolutamente nada. Só por ser forçada já não vale. Então tem muita gente aí que deveria estar falando, não devia estar sobrando para os leigos falarem. Deveria o clero falar, mas acontece que estamos juntos e misturados. E aí não fala absolutamente nada. Tá certo? Concorda com tudo, é cúmplice, conivente. Por isso é que essa turma está excomungada da Santa Igreja, isso é direito canônico. Pronto, é isso que aconteceu. Tá certo? Funciona dessa forma. Então aí o Senhor olhando bem, falando, então, eles não vão falar mesmo, vamos chamar os leigos. E aí o professor Emílio aqui falando para vocês o que o Senhor mostrou para nós. Não foi sem muito sofrimento que nós vimos isso, não é uma coisa legal, nossa que legal, olha, não tem nada legal, é uma tragédia para a salvação da humanidade, que a Santa Igreja tenha sido invadida e tenha ido para as casas das pessoas, porque lá é agora a Igreja Bergogliana. É uma tragédia para a salvação do mundo. Porém, é assim que aconteceu e estava, inclusive, aí, profetizado há séculos que isso ia acontecer no fim dos tempos. Mais um motivo pelo qual nós sabemos que nós estamos mesmo no fim dos tempos. Agora, por outro lado, é uma graça imensa a igreja doméstica, que o Senhor não nos abandonou, como Ele prometeu que Ele não ia fazer. Ele disse justamente, eis que estou convosco até o fim dos dias, até o fim dos tempos. Promessa do Senhor, Ele cumpre, diferente de muita gente que prometeu na frente do altar lá, foi ordenado padre, bispo, etc., prometeu mundos e fundos e não fez nenhum mundo e nenhum fundo, né? Fez tudo o contrário. Muito diferente dessa gente, o Senhor cumpre as promessas dele, e que as portas da igreja, as portas do inferno não poderão contra a igreja. É outra promessa que o Senhor também cumpriu. E se cumpre em nós, na verdadeira igreja que está agora nas casas. Certo? Então, sem lamentação. Sem lamentação, como nos ensinou o Papa João Paulo II, ali são só prédios. Nós somos tijolinhos vivos da Santa Igreja, para qualquer lugar que nós formos, a igreja vai com a gente. Então pode acabar aí com todos os prédios, aí demolir todos, vender todos, fazer apartamento no lugar, não tem problema, a igreja continua viva na fé dos fiéis. A igreja começou sem prédio, não tinha catedral, não tinha esses templos bonitos, aqui em Minas Gerais tem uns que são revestidos assim de ouro, né? Detalhes no altar de ouro, bonito, né? Esteticamente para você ver e tal. Então, é uma época, né, que acabou. Então não tinha nada disso, o pessoal celebrava nas casas e depois nas catacumbas. E que é catacumba? Não? Aqueles lugares que enterrava morto lá, gente. No subsolo que enterrava os mortos lá. Eles iam lá, o cemitério da época, iam lá fazer celebração. Então, a igreja são os fiéis, não são os prédios. Se fossem os prédios, aí sim estava perdido, mas somos nós. Cada um de nós é uma parte do corpo místico do nosso Senhor Jesus Cristo, o corpo místico da igreja, o corpo místico do Senhor. A igreja é o corpo místico do Senhor, então Ele é a cabeça, nós somos partes do corpo místico, e continuamos aí em frente. O Senhor chamou, eis-me aqui, Senhor, mas aonde vai dar? E aí como é que faz? Eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade, como disse Nossa Senhora. Pronto, a gente segue o Senhor para onde Ele quer. Então não há nada de falar mal de ninguém aqui, nem caluniar ninguém, é só a verdade. Só está sendo dito o que está sendo feito, denunciado o que está sendo feito. E eu nem denuncio tudo. Se eu fosse denunciar tudo, era todo dia, né? Ainda nem denuncio tudo, porque tem hora que cansa a beleza, sabe? Você já não tem beleza e ainda cansa. O pouquinho que talvez tenha, cansa. Sabe, de novo Jorge Mário Bergoglio, mas de novo, mais uma vez, cansa. Cansa porque você já sabe que o verdadeiro Papa está preso, é o Papa Bento XVI, jamais falaria os absurdos que esse homem fala. Jamais em tempo algum, ele continua sendo Papa. É o último aqui antes dos 3 dias de escuridão, é o Papa Bento XVI mesmo. Depois dele, o resto não é válido. Então, meus irmãos e minhas irmãs, falar a verdade, né? Como diz um ditado popular, quem fala a verdade não merece castigo. Que é a adulação. A adulação é um pecado que consiste em enganar uma pessoa, dizendo falsamente bem dela mesma ou de outra, com o fim de tirar daí algum proveito. Então a pessoa já vinha adular você para ganhar algum tipo de vantagem.
Você pensa que isso aí é novo? Não, não. Jesus lá falando, pregando, já chega lá os enviados dos fariseus. Mestre, o Senhor não fala nenhuma mentira, o Senhor sempre fala a verdade, que maravilha. Aí já faz aquelas perguntas capriciosas na frente do povo inteiro para tentar derrubar o Senhor na frente de todo mundo. Aí ele chama de hipócrita, filho de pobre não tem sorte, né? Chama de hipócrita, o pessoal quer matá-lo, mas a verdade é essa, hipocrisia. Sabe? É o que eu já contei aqui, né? É aquela história da Maria Sofia, né? O sujeito foi colocado para fora do grupo e resolveu mandar mensagem para ela: digníssima, ilustríssima, caríssima, magnificentíssima, lindíssima, sei lá mais o que íssima, tudo íssima, né? Porque ele pegou assim um dicionário de superlativo para colocar tudo para puxação, né? Para ver se ele conseguia. Não adianta, você olha e fala: prefiro os que me combatem, não os que me adulam. Os que adulam a gente amolecem a gente, sabe? A gente fica assim, é o demônio só, tá vendo? Tá vendo? Você, mandou bem, rapaz, vamos lá. Não é assim não, não é assim não. A gente é miserável mesmo, pecador, e quem é autor de toda graça é o Senhor nas nossas vidas. Então não se ensoberbeça nunca. Não caia nos galanteios desse pessoal aí, né? Justamente nos elogios falsos. Porque o que tem de elogio falso não é brincadeira. YouTube, então, Facebook é craque nisso daí. Eu assisto esse canal há muito tempo, eu gosto muito do professor Emílio, ele tem razão em muita coisa que ele fala, mas isso aqui, falar do Papa Francisco, que absurdo, herege, cismático. Você assiste sempre o canal, estou falando sempre a mesma coisa, há mais de 3 anos. Da onde você estava? Em Marte? Então, é assim, eles acham que convence, né? Pessoal comunista que acha que convence, é conversa. Não caia nessa, prefira quem te combate. Quem te adula é pior do que quem te combate, porque aí vai te enganando, quando você vê, você caiu na armadilha do demônio, tá certo? Que é o juízo ou suspeita temerária. Juízo ou suspeita temerária é um pecado que consiste em julgar ou suspeitar mal dos outros sem justo fundamento. Sem justo fundamento. Então, quando você tem um fundamento para julgar aquela pessoa, não está com essa bola toda, ela não vale nada, olha só o que ela está falando, olha só o que ela está fazendo. Se a pessoa está de má intenção, isso aí é justo, porque tem um motivo que a pessoa própria deu. Agora, sem justo julgamento. Então, se tem fundamento, nós temos, gente, que realmente fazendo juízo de valor para a gente se proteger, senão cadê a prudência? A prudência é acreditar em todo mundo, abrir as portas da igreja doméstica para todo mundo, entra aí, quando você vê está assaltado. Não é assim, nem aqui não é aberto desse jeito. Aqui é dentro de um mosteiro, estamos aqui dentro de um eremitério, a capela. Então, para vocês é aberto, basta marcar com a gente antes, falar: professor, eu vou aí, para evitar de num dia não tem ninguém, no outro dia tem 10 pessoas que não cabem aqui dentro, né? E aí então aquele sufoco, aquele desespero, né? De falta de espaço, para recebê-los com muito mais qualidade, receber vocês assim com muito carinho, como quem veio aqui já foi muito bem recebido, e até esperamos a visita de todos vocês, mas dessa forma, fala comigo no Telegram: senhor, estou querendo ir aí domingo, tudo bem? Como é que tá aí a programação? Tudo certo? Posso ir? Né? Aí é que a gente marca certinho, já espera você também, já dá até assim uma ajuda para você via Telegram para você chegar para cá, mas o pessoal que realmente é da paróquia. Agora, gente que não faz parte da igreja verdadeira, fazer o que aqui? Só ficar de pescoço? Só ficar atrapalhando? A gente tem que ter assim uma certa noção, a gente tem que ter cuidado com a casa de Deus, não é abrir para tudo e para todos, porque nos tempos que nós vivemos não é assim, gente. Não é, as coisas não são assim. Tá certo? Então tem que ter esse cuidado. Você também na sua igreja doméstica, prudência, a mesma coisa, né? Sempre prudência. Que é a mentira? Mentira é um pecado que consiste em afirmar como verdadeiro ou como falso, por meio de palavras ou de ações, o que julga não ser assim. Você sabe que não é aquilo, mas você fala o contrário. Você mente. Você mente e a mentira, assim, é o tipo da mentira que, assim, vai atrapalhar a vida dos outros. Vamos ver os tipos de mentira. De quantas espécies é a mentira? Mentira de 3 espécies: jocosa, oficiosa e nociva. Que é mentira jocosa? Mentira jocosa é aquela pela qual se mente por gracejo e sem prejuízo para ninguém. Então essa não prejudicou a vida de ninguém. Que é mentira oficiosa? É a afirmação de uma falsidade para utilidade própria ou alheia, sem prejuízo para ninguém. Que é mentira nociva? A mentira nociva é a afirmação de uma falsidade com prejuízo do próximo. É lícito alguma vez mentir? Nunca é lícito mentir, nem por gracejo, nem para proveito próprio ou alheio, porque é coisa má em si mesma.
Que pecado é a mentira? A mentira, quando é jocosa ou oficiosa, é pecado venial, mas quando é nociva, é pecado mortal, se o prejuízo que causa é grave. É necessário dizer tudo o que se pensa sempre? Não. Nem sempre é necessário, especialmente quando quem pergunta não tem o direito de saber o que está perguntando. Esse é uma Então, é necessário sempre dizer tudo conforme se pensa? Não, nem sempre é necessário, especialmente quando quem pergunta não tem o direito de saber o que pergunta. Que agora é assim na internet, né? A internet é assim, fale mais sobre você. Onde é essa paróquia? Quem é você? Qual a sua formação? Você é padre? E você aí, Amada Sofia, quantas pessoas tem na sua comunidade? Quantos anos de faculdade você fez? Foi ordenada pelo bispo para ser madre? Não, gente, dá vontade de morrer. Não existe ordenação de madre nem de freira, gente. São os votos que a pessoa faz. Tem nada a ver futebol clube. As pessoas têm o direito de saber? Ela não tem direito de saber nada disso. Então você não responde. Simplesmente você não é obrigado a responder. Aí Santo Atanásio. Santo Atanásio lá fugindo dos arianos. Entrou num bote lá, num barquinho lá, e o pessoal remando, se mandando, estavam os guardas atrás. Aí fizeram a curva lá do rio, lá, aquele monte de vegetação, e fia o pé. Santo Atanásio olhou e falou, nós não vamos conseguir, eles estão mais rápidos, tem mais remadores do que nós, não vai dar. Falou assim, para o barco e vira e volta. Aí o pessoal que estava fugindo com ele, como assim? Para o barco, vira e volta o barco. Obedeceram e voltaram. Aí voltou, né? Ele estava fugindo dos guardas, aí voltou. Aí chegam os guardas e perguntam para ele, você viu aí o tal de Atanásio, para onde ele foi? Ele falou, acabou de fazer a curva ali, virou ali, ó. Vamos, homens, peguem Atanásio! E se mandaram. Glória a Deus, porque senão tinha morrido Santo Atanásio ali naquela hora, ao invés de continuar sendo esse ponto firme de fé para os verdadeiros católicos em plena crise ariana. Tá certo? Ô professor, mas ele mentiu. Não, essa gente não tem direito de saber para onde foi Atanásio. O que é isso? Querem matar o Santo Atanásio, ele vai falar a verdade? Ó, sou eu mesmo. Tem o direito de preservar a sua própria vida. Num caso desse, que o Senhor inspirou que ele tinha que continuar com a igreja, lutando pela Santa Igreja. Tá certo? Então, é diferente do mártir. É muito diferente. Vai lá acender incensinho pro Deus lá. Não vou. No Deus pagão. Claro que eu não vou. Então vai ser morto. Então eu vou. Mas esse Deus seu aí não vale nada. É um demônio, como vários já disseram aqui. É diferente. Agora, no caso ali, ele tem que dar informação? Não tem que dar informação nenhuma. Certo? Porque senão a gente fica com uma coisa assim, que aí a falsa igreja colocou na cabeça da gente, que você tem assim, eles podem mentir à vontade, só você que tem que ser sempre verdadeiro. Então não esqueça disso aqui, ó. Exatamente isso. Nem sempre é necessário, especialmente quando quem pergunta não tem direito de saber do que pergunta. Tudo bem. A quem pecou contra o 8º mandamento, basta que se confesse? A quem pecou contra o 8º mandamento, não basta que confesse seu pecado, mas também é obrigado a se retratar de tudo que disse caluniando o próximo e a reparar do melhor modo que possa os danos que lhe causou. Então, tem gente que já fez isso comigo algumas vezes, não que eu, assim, me importe, exija, sim, lavei a alma agora, né, vamos comemorar. Não, eu fico feliz pela pessoa estar na verdadeira igreja, mas nem um pouco ensoberbecido, porque veio me pedir desculpa. Professor, o senhor desculpa, eu já falei muito mal do senhor, desci a lenha no senhor por aí, mas agora eu vi que o senhor tem razão. Desculpa por tudo que eu falei de mal do senhor. Tá bom, tá desculpado, Deus te abençoe e fique na verdadeira igreja. Agora que você viu a verdade, fique então na verdadeira igreja. Pronto, acabou, só isso. É só isso, simplesinho assim. Então tá, tudo bem. Só que aqui pelo mandamento, aqui pelo nosso catecismo não é suficiente só isso, né? A pessoa teria que ir em todos os grupos que ela desceu a língua em mim e falar, o professor Emílio tem razão. Vocês é que estão errados. Eu já me desculpei com ele. Aí seria completo, tá certo? Mas aí o Senhor inspira e tem gente que não conhece o catecismo, não dá para seguir o que não se conhece, apesar de estar errado, mas por isso que é bom estudar o catecismo, né? Que nos ordena o 8º mandamento. O 8º mandamento nos ordena que digamos oportunamente a verdade e que interpretemos em bom sentido, tanto quanto pudermos, as ações do nosso próximo. Então é para você dizer a verdade, oportunamente a verdade. Eu sou uma pessoa muito sincera. Eu tenho esse pequeno problema, às vezes é um problema, né? É uma vantagem, assim, é uma virtude e às vezes é um problema, né? Chega a esposa do cabeleireiro e fala assim, e daí, amor, gostou do meu cabelo? Fiquei 2 horas fazendo. Eu falei, não gostei, ficou bom não, gostava mais do jeito que estava antes.
Por sorte, a professora Milene não é desse tipo que fica no cabeleireiro 2 horas, graças a Deus, vai lá, faz um cortinho de cabelo e volta embora. Então, sempre foi assim, por isso deu certo, 36 anos aí, que não tem essas vaidades. Nunca teve, glória a Deus aí, né? Mas se fosse, aí eu vi, né? Se eu gostei, se eu não gostei, eu falo mesmo, né? Mas assim, né, gente, a gente sabe que a convivência nem sempre funciona assim, não é verdade? Então é assim, aquelas pessoas que você tem... Primeiro, você não dizer nada que prejudique as pessoas, em primeiro lugar. Nem para se aproveitar, mentir para se aproveitar, nem muito menos para prejudicar as pessoas, né? Falar as coisas no momento certo, no momento oportuno. Denunciar, sim, aquilo que está errado, especialmente aí, estamos na igreja aí com Jorge Mário Bergoglio destruindo a Santa Igreja, nossa obrigação denunciarmos, é falar a verdade. Isso, na verdade, é falar a verdade, né? E sempre, se pecou, então, procurar aí pedir perdão a Deus e, assim, reparar o erro que você fez, o pecado que você fez, que é um pecado contra o outro, né? Contra Deus, mas que prejudica os outros também, tá certo? Então é isso, meus irmãos, a gente ter, assim, sempre esse senso que o Senhor nos vê, nós não estamos vendo o Senhor, mas acontece que Ele está nos vendo e está conosco. E aí, você vai mentir do lado de Jesus? Tá aí o problema. Então já viu que não vai rolar, né? Não dá para ficar mentindo na frente do Senhor e depois ser culpado pela vida eterna aí da mentira, e aí, já viu, né? Se condenar, inclusive, até o inferno mesmo por causa de mentira. E tem gente que é mentiroso contumaz, né? Tem gente que mente. A vida da pessoa é tão uma mentira que até ele próprio já virou uma mentira também. Então tudo na vida dessa pessoa é mentira. Já fala mentira, pensa mentira, ela não sabe mais quem é ele. Se tirar todas as mentiras em cima dele, não sobra nada, senão é uma pessoa vazia, não tem nada, porque tudo é mentira na vida da pessoa. E como tem gente assim por aí, como tem pessoas públicas assim por aí também, né? Famosos, políticos, como tem gente aí que tudo é mentira. Aí às vezes a pessoa dá um bote feio, aí você fica decepcionado, nossa, olha só o escândalo. Então, meu filho, mas acontece que o que você achava, tem aquela pessoa pública, a imagem pública dela, isso é uma coisa, e tem quem ela realmente é. O bom é quando a pessoa é sincera e as duas coisas batem. Então a pessoa fala daquilo que ela acredita. O ruim é quando a pessoa, na verdade, tem aquele monte de marqueteiro, aquele monte de gente ali fazendo aquela assessoria de imagem, e a pessoa, então, o falar dela é estudado, o jeito que ela comenta as coisas, gestual, dentro do que nós estamos aqui, né? Aquela coisa assim estudada, porque tem um marqueteiro que ensinou, treinou essa pessoa para falar daquele jeito. Tem gente mito aí na nossa internet que é assim, né? Falava de um jeito e de repente a pessoa mudou o cenário, a pessoa mudou aí o jeito de falar, a iluminação, o sorrisinho mostrando o dente, assim, ficou pedante, né? Ficou pedante. Eu disse, nossa, antes era mais verdadeiro, agora, não sei se antes estava realmente falando a verdade, mas com certeza agora não está. Isso é certeza, você vê o jeito, e posa de santo, né? Aquela coisa, se morrer aí, vamos dizer que é o próximo santo, né? Entendeu? Eu estou falando de gente da igreja, tá bom? Não estou falando de político, não. Podia falar de político também, mas estou falando da igreja. E é isso, tudo estudado, tudo totalmente estudado. Que a gente fala as coisas, assim, na lata, não tem tempo para isso não, gente. Não tem nem dinheiro para pagar uma pessoa assim, nem muito menos tem tempo para isso. Aqui é tudo verdade, é aquilo que eu falo, né? A gente vai e fala, e se a gente errar, no outro dia eu venho e falo, gente, ontem faltou falar um negócio, aquilo não é bem assim. A gente tem essa decência. Nem saberia ser diferente. No meu tempo, você tinha que saber quem é você, de onde você veio e para onde você vai. Não é assim que a gente falava? É assim que ensinavam para a gente, né? Dizer assim, quem é você, de onde você veio, para onde você vai. E você procurava se conhecer, saber de onde você veio. Bom, de onde você veio o Senhor nos criou. E para onde você vai? A resposta certa era para o céu, eu quero ir para lá. Então tem toda uma caminhada. E quem é você, filho de Deus? Essa era a resposta religiosa. Claro que eu estou falando que eles colocavam só essa parte filosófica e a gente então ficava lá na filosofia, tudo mais, quem sou eu, para onde vou, quem sou, de onde vim, aquela coisa toda, né? E, no entanto, depois que você tem esse baita trabalhando de entender tudo isso, a gente vai contratar um marqueteiro para ficar sorrindo na hora certa, agora fecha a boca.